Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 136. Papel da ciência na Gênese. A questão é a questão de número 11, estamos no finalzinho dela, e logo nós vamos adentrar a questão de número 12. Então, Kardec continua dizendo assim: até a negação do princípio espiritual e mesmo de Deus, sem outras bases, afora as ideias pessoais de seus autores, tem, pois, deixado sem decisão o assunto por falta de verificação suficiente. Então, nós percebemos aqui que até a filosofia aqui na Terra, que nós, de certa forma, assim, poderíamos, deveríamos confiar nela, acreditar nela, nós não podemos, porque existem algumas contradições, porque no fundo, né, existem muitas indecisões, justamente por falta de verificação suficiente. Então, na questão agora de número 12, Kardec diz assim: esta questão, no entanto, é a mais importante para o homem. Por isso que envolve o problema do seu passado e do seu futuro. A do mundo material apenas indiretamente o afeta. O que lhe importa saber, antes de tudo, é de onde ele veio e para onde vai, se já viveu e se ainda viverá, qual a sorte que lhe está reservada. Então, quem nunca se pegou mediante esses questionamentos internos, essas interrogações internas, né? Quem nunca se pegou mediante todas essas questões? Creio que até esses que militam noutras seitas religiosas e que, de acordo com o sistema, passaram por uma lavagem cerebral, creio que mesmo esses, em dado momento, paira sobre a mente deles uma certa expectativa com relação à imortalidade da alma, à preexistência da alma, de onde ele veio, onde é que ele se encontra, para onde é que ele vai. E a doutrina dos espíritos, porque nós sabemos que a doutrina dos espíritos é ciência, filosofia, mas não filosofia aqui da Terra, é filosofia divina. A doutrina dos espíritos, ela não tem vínculo nenhum com ciência nenhuma aqui da Terra. A doutrina dos espíritos, ela respeita todas as ciências. E vou usar também o termo todas as filosofias, porque cada filósofo, eles têm uma forma de pensar que por eles se deixarem se levar por alguns sistemas, implantam-se na mente
dos seres que necessitam. Mas a doutrina dos espíritos é ciência, é filosofia divina. E por último, religião também divina. Então percebemos assim que não há vínculo nenhum com a ciência da Terra, com a filosofia da Terra, com a religião da Terra. Mas que ao mesmo tempo nos esclarece, nos auxilia, nos mostrando, nos esclarecendo, através dos fatos, de onde nós viemos, onde nós nos encontramos e, na verdade, para onde é que nós iremos, nos esclarecendo a desigualdade em todos os sentidos, nos esclarecendo a lei de causa e efeito, de ação e reação. Sobre todos esses pontos, olha só para você ver, sobre todos esses pontos, a ciência se conserva muda. A ciência aqui da Terra se conserva muda. Kardec está dizendo isso. Depois eu digo aqui, a ciência da Terra é capenga, a filosofia da Terra é capenga, a justiça da Terra é capenga. Às vezes as pessoas podem, de certa forma, que é um direito, não entender. Mas acontece que aquela alma, que aqui no corpo físico se encontra, que deseja se desvencilhar-se disso tudo aqui e ascender aos planos siderais, se recorre à ciência e à filosofia aqui da Terra e também à justiça da Terra, ele se afunda. Então, sobre todos esses pontos, a ciência se conserva muda, ciência da Terra. A ciência da Terra, ela não te esclarece a respeito da desigualdade, da preexistência da alma, da imortalidade da alma. Ela não te esclarece a respeito da natureza de Deus, da natureza divina. Ela não te esclarece a respeito da lei de causa e efeito, de ação e reação, Ela não te esclarece a respeito de nada disso. Creio que dizendo apenas isso, tenha eu aqui, de certa forma, apanhado praticamente quase tudo, Mas a ciência da Terra ela não esclarece. Por quê? Porque eles se limitaram apenas à matéria física, ao corpo físico, aquilo que é de natureza física. Eles não avançaram um passo adiante. A única ciência que abrange todas essas questões e que trata a respeito de todas essas questões é a ciência chamada Espiritismo, que para nós, principalmente para mim, o Espiritismo é a ciência mãe de todas as ciências. Mãe de todas. Aceitando ou não aceitando, alguns por aí, não tem problema. Mas é a ciência mãe de todas as ciências, é a filosofia mãe de todas as filosofias,
e por aí em diante vai. Então, sobre todos esses pontos, a ciência se conserva muda. A filosofia apenas emite opiniões que concluem em sentido diametralmente oposto. Olha só. Diametralmente oposto. Então, a filosofia apenas emite opiniões que concluem em sentido diametralmente oposto. Agora, a filosofia aqui da Terra não é a filosofia divina, não é a filosofia agregada à ciência espiritual, à ciência divina, mas que pelo menos permitem se discuta, o que faz com que muitas pessoas se lhe coloquem do lado de preferência a seguirem a religião que não discute, né? Então, na questão de número 13, todas as religiões são acordes quanto ao princípio da existência da alma. Então, olha só para você ver. Todas as religiões, sem contudo o demonstrarem, né? Não o são, porém, nem quanto à sua origem, nem com relação ao seu passado e ao seu futuro, nem principalmente, e isso é o essencial quanto às condições de que depende a sua sorte vindoura. Em sua maioria, elas apresentam do fundo da alma e o impõem à crença de seus adeptos, um quadro que somente a fé cega pode aceitar, visto que não suporta exame sério ligado aos seus dogmas. Então, eles não aceitam exames sérios ligados aos seus dogmas, às suas leis, né? As leis criadas por eles mesmos. As ideias que nos tempos primitivos se faziam do mundo material e do mecanismo do universo. O destino que elas atribuem à alma não se concilia com o estado atual dos conhecimentos. Não podendo, pois, senão perder com o exame e a discussão, as religiões acham mais simples proscrever um e outra. Então, nós vamos para a questão de número 14. Dessas divergências no tocante ao futuro do homem, nasceram a dúvida e a incredulidade. Então, dessas divergências no tocante ao futuro do homem, nasceram a dúvida e a incredulidade. Entretanto, a incredulidade dá lugar a um penoso vácuo. O homem encara com ansiedade o desconhecido em que tem fatalmente de penetrar. Gela-o a ideia do nada. De fato, gela a ideia do nada. Diz-lhe à consciência que alguma coisa lhe está reservada para além do presente, né? Que será? Sua razão? Então, não adianta, porque na consciência é que se encontra escrito as leis do Criador. Não havendo necessidade que sistema nenhum, filosofia, ciência, nenhuma,
esclareça o indivíduo a respeito da divindade. No seu eu, ele traz aquele sentimento de que algo além existe e que alguém a ele, mente. Que será sua razão com o desenvolvimento que alcançou? Já lhe não permitem admitir as histórias com que o acalentaram na infância, nem aceitar como realidade a alegoria. Qual o sentido dessas alegorias? A ciência lhe rasgou um canto do véu. Então a ciência, aqui na Terra, ela rasgou um canto do véu. Não lhe revelou, porém, o que mais lhe importa saber. Ele interroga em vão. Nada lhe responde ela de maneira peremptória e apropriada a lhe acalmar as apreensões. Por toda parte depara com a afirmação, a se chocar com as negações, sem que de um lado ou de outro se apresentem provas positivas. Daí a incerteza, e a incerteza sobre o que concerne a vida futura faz que o homem se atire, tomado de uma espécie de frenesi, para as coisas da vida material. Então olha para você ver que interessante. Esse o inevitável efeito das épocas de transição. Rui o edifício do passado, sem que ainda o do futuro se ache construído. É o que acontece com a humanidade, principalmente nesse período de transformação, de regeneração, Então, qual o sentido dessa alegoria? A ciência lhe rasgou um canto, do véu. Não lhe revelou, porém, o que mais lhe importa saber. Ele interroga em vão. Nada lhe responde ela, de maneira peremptória e apropriada, a lhe acalmar as apreensões. Por toda parte depara com as afirmações e se choca com as negações, sem que de um lado ou de outro se apresentem provas positivas. Daí a incerteza sobre o que concerne a vida futura faz que o homem se atire, tomado de uma espécie de frenesi, para as coisas da vida material. Então nós vamos para o próximo vídeo.